Olá pessoal, antes de começar o vídeo, por favor, se inscrevam no canal e dê o seu curtir. Você clicando no curtir não vai custar nada para você e ajuda muito e muito o nosso canal. Obrigado. E aí pessoal que acompanha o canal, como anda o consumo de combustível do seu carro? Eu sou o Cláudio do canal Jeep Renegade Brasil e no vídeo de hoje vou dar várias dicas sobre consumo de combustível. Fiz esse vídeo com o intuito de ajudar vocês, porque vejo que tem muitas pessoas com dúvidas sobre o consumo do Jeep Renegade. As pessoas gostam muito de culpar os carros, mas o modo de dirigir e o combustível abastecido, esses sim podem ser os grandes culpados do alto consumo. As dicas que eu vou dar não são só válidas para o Renegade, mas sim para qualquer carro. Vamos então para as dicas de como economizar combustível. Primeira dica: evitem manter as marchas em altas rotações. Quanto mais alta a rotação, maior o consumo de combustível e também maior esforço do motor. Segunda dica: evitem arrancadas bruscas, as famosas arrancadinhas de farol. Quanto mais você pisa forte para o carro atingir aquela velocidade, maior é o consumo de combustível. Então tente acelerar gradativamente, pise devagar o pedal do acelerador. Lembrando, quanto mais pisar, maior é o consumo. Então se você pisar de leve o pedal do acelerador para que ele alcance aquela velocidade, maior vai ser a sua economia. Terceira dica: calibragem e balanceamento dos pneus. Ajudam a economizar e muito combustível. Todos os veículos têm um nível de pressão adequado especificado pelo fabricante do veículo. Esse nível de pressão consta no manual de instruções e em alguns modelos também consta na coluna da porta do motorista. Os pneus precisam sempre estar bem calibrados e no caso do estepe deve ser deixado na pressão máxima. Os pneus, quando estão com baixa pressão, exigem mais esforço do motor para movimentar o carro, resultando em maior consumo de combustível e também na falta de segurança. Estando mal calibrados, também provocam desgastes de peças importantes, no caso da suspensão, por exemplo. Procure calibrar os pneus semanalmente ou a cada abastecimento. De preferência, saia de casa direto para o posto para calibrar os pneus, evitando o pneu ficar quente e a calibragem não ficar correta. Em caso de precisar calibrar o pneu que já está quente, em caso de uma viagem, calibre os pneus com 3 libras a mais do que consta no manual, porque quando o ar do pneu esquenta, ele se expande e a calibragem acaba sendo imprecisa nessas condições. Para quem anda muito com o carro, balancie os pneus pelo menos uma vez ao mês. Evite também colocar pneus de medidas superiores às informadas pelo fabricante do veículo. Usar medidas maiores vão afetar a dirigibilidade e também aumentar o consumo. Outro ponto na busca por economia de combustível é escolher pneus para cada tipo de terreno. Hoje em dia existem pneus com borrachas e desenhos especiais, de acordo com a estrutura da pista, urbana, estrada, areia, terra, entre outros. E também agora existem também os pneus verdes, que contêm sílica na composição, fazendo os pneus terem menor resistência à rolagem e também aumentar a aderência dos pneus ao solo, trazendo maior segurança. A sílica atua em dois campos, aparentemente opostos. Primeiro, o princípio da baixa resistência à rolagem e diminuir a energia gasta nesse processo. Conclusão: um pneu verde, então, aproveita melhor a energia gerada pelo motor, ajudando a diminuir o consumo de combustível e também a emissão de poluentes, e garantindo também a maior segurança. Lembre-se, antes de ir viajar, confira a pressão do estepe. Quarta dica: sempre que parar em um semáforo, coloque o câmbio em ponto morto ou neutro. Dica também válida para câmbios automáticos. E quando estiver em um trânsito ou congestionamento, desligue o motor se achar que vai ficar parado por mais de 2 minutos. Desligando o motor, mesmo que seja por um curto intervalo de tempo, você economiza mais combustível do que ele gasta para dar partida novamente. Quinta dica: trocas de marcha em rotação certa. Num veículo manual que contenha conta-giros, mude a marcha antes de chegar a 2.500 RPM, em motores abastecidos com gasolina ou etanol. Caso não tenha conta-giros, escute o ruído do motor. Quanto mais baixo o ruído do motor, melhor. Em motores abastecidos com diesel, troque a marcha em 2.000 RPM.
Nessas faixas de rotação, o motor é mais eficiente em termos de economia de combustível. Nas transmissões automáticas, as trocas de marcha são feitas com mais eficiência, dentro da melhor faixa de rotação, mas podem ser trocadas também em altas rotações, de acordo com a exigência do acelerador. Vale lembrar que acelerando progressivamente, a central eletrônica do motor busca trabalhar com maior eficiência e o câmbio automático troca as marchas em mais baixas rotações, priorizando a economia de combustível. Sexta dica: temperatura ideal de funcionamento. Essa temperatura ideal é aquela quando o ponteiro do marcador ou mostrador digital para no meio do curso. Os motores são compostos por alguns metais diferentes. Eles se dilatam de formas diferentes. Portanto, as folgas do motor frio são diferentes das que ocorrem quando o motor está quente. Na fábrica, ao se projetar o motor, as folgas são ajustadas para que o motor tenha melhor desempenho e maior durabilidade quando estiver trabalhando quente, na temperatura ideal de funcionamento. Isso significa que, quando o motor trabalha constantemente frio, as folgas ficam fora dos parâmetros originais. Desta forma, pode haver maior vazamento de compressão, contaminando o óleo lubrificante, maior desgaste dos componentes por atrito e maior consumo de combustível. E a coisa não para por aí. A menor temperatura dificulta a vaporização do combustível na câmara, principalmente no caso do álcool. Desta forma, é necessário injetar uma quantidade adicional de combustível para que a mistura correta seja formada, compensando a parte dele que não se vaporiza. Isso se chama enriquecimento da fase fria. Isso é normal enquanto o motor está em processo de aquecimento, mas fazê-lo trabalhar constantemente assim causa um aumento no consumo, maior contaminação do óleo e maior carbonização da câmara de combustão e pistões. Então, evitem acelerar muito rápido enquanto o motor não chegar na temperatura ideal de funcionamento. Tem pessoal que tenta fazer uma base de consumo de combustível nessas condições, e qualquer veículo vai gastar mais. Então, para tirar uma média de consumo em cidade ou estrada, caso seu carro tenha computador de bordo, zere o consumo médio após o motor chegar na temperatura ideal de funcionamento. Após isso, percorra um percurso mínimo de 7 a 10 km, válido para a cidade, e abastecido com etanol ou gasolina. E na estrada, 15 a 20 km. Desse modo, você vai saber corretamente quanto seu motor está gastando. O pessoal que liga o carro, leva a criança na escola, ou vai na padaria, ou vai no açougue, com certeza o consumo vai ser sempre mais alto. Sétima dica: qual o melhor horário para abastecer? Pessoal, essa dica tenho certeza que muitos não sabiam. Termicamente, os líquidos se comportam como sólidos, sofrendo uma dilatação volumétrica quando submetido a uma variação de temperatura. A dilatação aumenta o seu volume, mas mantém a sua massa constante. Então, 10 kg de água possuem diferentes volumes a 10 graus e a 30 graus. Usando como exemplo a gasolina, que possui coeficiente de dilatação alto se comparado a outras substâncias. Na bomba de combustível, aonde você paga pelo volume abastecido e não pela massa, é mais vantajoso abastecer em um horário em que a massa de gasolina ocupa o menor volume possível. Mas quando isso acontece? A gasolina, quanto mais fria, maior sua densidade. Relação entre massa e volume. Então, é melhor abastecer nessa situação. Como o processo de absorção do calor não é algo instantâneo, o combustível estará mais frio no início da manhã, pois passou a noite toda perdendo calor, enquanto no final da noite ele estará mais quente. Então, o melhor horário para abastecer o veículo é no início da manhã, pois o combustível no tanque do posto estará mais frio. Um exemplo: um carro abastecido com 50 litros de gasolina a 20 graus e estacionado no sol durante todo o dia, no final do dia a uma temperatura de 35 graus, o volume da gasolina terá aumentado 0,9 litros. Dica válida para abastecimento de etanol e diesel. Vale lembrar também que é recomendado a cada abastecimento andar pelo menos 4 km para que a central faça a leitura do novo combustível abastecido, principalmente em mudanças de combustível entre etanol ou gasolina e etanol. Oitava dica: freio motor e cut-off. O freio motor e cut-off trabalham juntos.
Então, evitem ficar freando desnecessariamente. Experimente quando estiver chegando perto de uma lombada ou farol, ou até quando for descer uma serra, tirar o pé do acelerador. O próprio motor do carro vai começar a reduzir a velocidade e a central eletrônica vai cortar o combustível, o tal cut-off. Isso mesmo, você vai economizar muito usando essa dica. Lembrando, em caso de descer a serra, dependendo da velocidade, deve reduzir a marcha. Em câmbios manuais. Em câmbios automáticos, se possível, use o modo sequencial na descida da serra. Nona dica: manutenção do veículo. Por favor, siga o manual de manutenção do seu veículo, estando na garantia ou não. Troque o filtro de ar, troque o filtro de óleo, troque o filtro de combustível dentro do prazo estipulado no manual de manutenção do veículo. Nunca troque o tipo de óleo recomendado pelo fabricante. Se o fabricante recomenda óleo mineral, coloque óleo mineral. Se ele recomenda semissintético, coloque semissintético. E se for 100% sintético, só 100% sintético. Não altere também a viscosidade do óleo. Se o fabricante recomenda 5W30 SJ, mantenha nessa viscosidade. Em caso de motores como Volkswagen VHT, que tem aquela batida de tucho hidráulico, você pode adicionar ao óleo do motor aditivos de redução de atrito, que vão ajudar na lubrificação, principalmente na primeira partida, quando o motor está frio, e ainda vai ajudar a ter mais economia e melhores respostas do motor, por ter uma diminuição drástica do atrito causado. Hoje em dia, até os postos BR têm uma gasolina chamada Grid, que tem como composição um redutor de atritos. E para motores que tem tanquinho de partida frio, sempre abasteça gasolina aditivada, da melhor qualidade, e se possível trocar essa gasolina ou completar o tanquinho a cada 3 meses, porque a gasolina se estraga e acaba prejudicando os componentes de injeção eletrônica. 10ª dica e última dica: posto de combustível. Essa pode ser a pior a ser cumprida. Quem nunca ouviu falar de combustível adulterado? Existem vários golpes, até postos de nomes usando controle remoto para fazer mudança entre um tanque de combustível original para um tanque com combustível adulterado. A única coisa que digo a vocês por minha experiência própria: verifiquem a média dos preços dos postos de combustíveis da sua região. Nunca abasteça no posto mais barato. Eu mesmo sempre abastecia meu outro carro em um posto de bandeira dentro de um hipermercado famoso, e o consumo era sempre ruim. O carro com motor 1.8 fazia com etanol na cidade o consumo de 5,9 km por litro, e na gasolina no máximo 8,4. Até que um dia eu estava atrasado para ir para o trabalho e esse posto estava lotado, com uma fila imensa, e eu não poderia esperar, então segui em frente e abasteci no próximo posto. Quando entrei no posto e olhei o preço da gasolina comum, pensei comigo: nossa, esse posto cobra cara a gasolina. Na época, a gasolina no posto do hipermercado, a gasolina comum, custava R$ 2,49 o litro, aditivada R$ 2,57. E nesse posto que abasteci, a comum custava R$ 2,59. E como não tinha alternativa, abasteci nesse posto mesmo. Após abastecer, como sempre, zerei o computador de bordo e fui embora. No fim do dia, vi que o consumo por litro estava 9,7. Falei: nossa, que bom, né? Logo no dia seguinte, percebi que o carro pegou mais rápido e percebi melhor resposta no motor nas acelerações. E aí comecei a abastecer nesse posto, apesar de sair mais caro. E após um mês abastecendo nesse posto, a média do consumo na cidade com gasolina foi para 10,3 km por litro abastecido com gasolina, e etanol foi para 7,4. Conclusão: eu pensava que estava economizando e estava gastando mais e prejudicando o motor do meu carro, que com certeza aquela gasolina e aquele etanol não eram de confiança, com certeza estavam adulterados. Então, conclusão: se seu carro está muito gastão e consumindo mais do que dizem as outras pessoas que têm o mesmo carro, e após ter seguido as outras dicas não ter resolvido, então deixe seu carro chegar na reserva, mude de posto, abasteça em outro posto. Mesmo que você pague mais caro, lá você pode estar abastecendo um combustível sem adulteração.
Então, agora sempre que vou fazer uma viagem, eu faço o cálculo para saber quanto que eu necessito de combustível. Abasteço o combustível necessário para a viagem no posto da minha confiança para não ter que abastecer o carro em outra localidade. E sempre faço o cálculo. Se for uma distância muito longa, encho o tanque com gasolina para que garanta a maior parte da viagem ou toda a viagem. Caso não seja muito longa, abasteço etanol. Em um caso de uma viagem tiver necessidade de abastecer o carro em um posto e não tiver confiança com o combustível do posto e não tiver outra opção na região, ao invés de abastecer gasolina, abasteça etanol. No caso do carro ser flex, claro. O etanol adulterado normalmente tem mais água na sua composição. E mesmo sendo adulterado, os prejuízos vão ser menores do que a gasolina adulterada, que normalmente tem vários produtos químicos como solvente de borracha, que podem causar vários problemas no carro, como problemas na bomba de combustível, filtro de combustível, vela de ignição, bicos injetores e em alguns casos causar o fenômeno chamado de detonação, conhecido como batida de pinos. Essa é uma linguagem comum, mas de procedência errada. O nome correto para esse fenômeno descrito é detonação, que pode causar até a destruição por completo do pistão. Finalizando, sempre respeite o motor do seu carro, sendo ele 1.0, 1.4, 1.8, 2.0 turbo e aí vai, 8 válvulas, 16 válvulas, etc. Pisou forte, meu amigo, ele vai gastar. Pessoal, muito obrigado por assistir ao vídeo. Quem gostou, dá um curtir, se inscreva ao canal. Se não gostou, deixe sua opinião. Muito obrigado.